vezes as pessoas ignoram algumas situações que elas são bem típicas daqui de Belém, principalmente nessa época de chuva em que de repente cai um torozão e a cidade vai pro fundo e vira um caos generalizado, e parece que as pessoas ainda não aprenderam a dirigir em situações como essas. E por isso que a gente tem basicamente esse engarrafamento gigantesco e incrível para as bicicletas poderem se sobressaírem. Afinal de contas, se esse aqui fosse um ensaio de apocalipse zumbi, com certeza aqueles que dominam a bike estariam em grande vantagem, em larga vantagem. Por isso, eu te dou as boas-vindas e que bom que tu chegaste nesse que é mais um episódio de ciclismo urbano em Belém, diante do caos, assim, bem caótico mesmo. E isso me faz com certeza compartilhar contigo todas as experiências que eu já tenho, e eu sabendo que as pessoas ficam com as emoções à flor da pele, e alguns ficam mais desesperados que outros, começam a tomar atitudes precipitadas, como esse motoqueiro aqui, ó, fazendo uma contramão, assim, bem complicada essa contramão que ele tá fazendo, e passando montado em cima da faixa de pedestre com sinal aberto. Mas é aquele tipo de coisa que, se tu for parar pra educar os caras, vai ser ignorante contigo e colocar e te atentar a tua vida, enfim, colocar a tua vida em risco não é algo muito inteligente, né? Olha quem tá falando. Tu deixa da tua polêmica, embora que descer pela 14 de março, porque a gente vai pegar Pedro Miranda e a gente vai passar por aquele rio. Tem um rio na minha rua, né? Então, mas o prefeito tá tentando fazer alguma coisa para mudar essa situação. E de fato, o prefeito ainda fez umas postagens nas redes sociais dele, que ele tava lá de botinha no meio da água, dizendo que realmente iria fazer de tudo para amenizar essa situação de alagamentos aqui em Belém. Não existe resolver, porque a gente tá numa cidade em que ela é na mesma linha do mar, ou abaixo disso, uma coisa assim. E ele tava lá junto com os caminhões-pipas, hidrojatos para desobstruir os bueiros. E também eu vi, depois disso, muitos caminhões, pipas e hidrojatos realmente fazendo essas limpezas dos bueiros para tentar resolver essa situação. Meio que resolver. Pelo menos que quando encha, aqui esvazio rápido, o quanto antes. Mas bora que tô procurando sempre motoqueiros ou motociclistas para me dar informação do trânsito, e eu consigo fluir tranquilo, mais ou menos, né, que tá esse caos generalizado aqui. Colocar atenção no máximo, porque afinal de contas, qualquer vacilo, tá com um piso molhado, o asfalto molhado, e uma freada pode acabar realmente fazendo essa ideia a página, tu não conseguir brecar. E tu não vai querer causar um prejuízo no para-choque dos caras aí, ou nos retrovisores também. Não dá pra muitas vezes tu fazer o mesmo caminho que o motoqueiro ou motociclista, porque o trânsito se move assim, igual como aconteceu aqui. Eu acabei ficando parado esperando uma janela abrir para realmente sair ali. E eu não fui pro lado esquerdo atrás do caminhão, justamente porque sabia que tinha carros bloqueando. Eu fiquei aqui me mantendo para poder atravessar e conseguir fazer o quê? Acelerar. E essas acelerações aqui que eu tenho que estar fazendo rápido, elas consomem bastante energias, e estar com preparo físico, assim, ok, faz com que tu tenha uma vantagem muito grande. E eu tô fazendo isso aí, ó. Essas imagens do episódio que eu tô te dando spoiler, pois é, tô treinando. Simbora, que eu tô fazendo aquelas acelerações assim, fora do normal, fora do comum, porque eu preciso realmente sair da frente desses carros, e eu já tô sinalizando que eu vou passar pro lado de lá, pra trocar de faixa aqui, e vou me encaixar atrás desse carro vermelho. E quando isso acontece, claro, great, por quê? Porque isso aqui é muito rápido, no meio do trânsito, no meio do caos da cidade, eu consegui me destacar assim, e respiração, fôlego, cadê o fôlego que tá acontecendo, o corpo fica em pânico, né? Mas a gente vai realmente fazendo com que ele tenha que se acostumar que de fato vamos fazer isso mais vezes. Acelerações, sprints. Sim, ele tem que virar caçador de treinos. Olha lá, fazendo analogia dos caras que fazem esses negócios de caçadores de treino. E quando esses caras começam a enroscar o trânsito todo, eu vou procurar sempre olhar lá por cima dos carros e procurar uma brecha que de fato consiga me encaixar. Eu já vou pegar esse meliante de referência ali. Por que ele é meliante? Porque ele vai fazer as coisas que motoqueiros são acostumados a fazer, que é ir para cima da calçada. Apesar de que alguns ciclistas também fazem isso, mas vamos considerar, né, que olha lá, viu? É isso que eu falo. Vamos considerar que quando o ciclista está em cima da calçada, ele representa um risco quase que nulo para a vida das outras pessoas. Agora, cara, tá acelerando com moto em cima da calçada, cara,
tem velhos não, né? Anciões, crianças, enfim. Aí eu já tô pedindo passagem para a motociclista aqui, ela deu aquela aceleradinha ali para poder liberar o corredor e eu consigo seguir assim, sempre checando realmente se é possível não ficar arranhando o carro de ninguém, não esbarrar no retrovisor de ninguém. E eu encontro esse outro ciclista já fugindo da linha dos lados esquerdos, que é geralmente por onde as pessoas gostam de ficar pedalando. Eu já não opto por ir, porque ele fica muito próximo da vara e tem muito risco de acabar derrapando os pneus e dá ruim. Mas ainda nessa quarta temporada eu vou te mostrar um episódio só sobre derrapagem. Não só sobre, mas eu vou abordar sobre esse derrapagem, porque eu já flaguei algumas situações. Uma situação específica que eu vou querer compartilhar contigo. Logo ali na frente já vai estar bem mais engarrafado, porque é o início que causa tudo isso. O caos. Lá já é o rio, o canal que transbordou e as pessoas já não conseguem mais fazer a travessia pro lado de lá. Vai notar até que vai ter ônibus parado somente porque eles não querem brecar lá. E tu tá me vendo fazer vala, né? Acabei de falar disso, mas eu sou muito receoso com isso. Então, com muita cautela eu já vou passando por ela. Às vezes tem umas valas que tem uns lodos, é muito mais fácil o convite para te pedalar já, para te acabar derrapando. E quando realmente é possível eu vir pro lado esquerdo, que eu consiga de fato fazer essa fluidez aqui, aí sim. Mas se caso não, é só trocar de novo, igual como tu tá vendo eu fazer. Já ali na frente, tu vais notar que algumas pessoas já vão fazer o retorno proibido, porque eles não estão mais com interesse em querer enfrentar o rio, ou que realmente não vão conseguir chegar lá para enfrentar o riozinho, o canal, por água de esgoto, essa que é a real. E o que vai acontecer? O que acontece com o ciclista urbano, que nem eu, quando tem esse tipo de situações, em que quando consegues notar lá o ônibus parado na beira do canal, esperando a água baixar, se o ônibus está parando para não brecar lá, o que tu acha que o ciclista urbano vai fazer? Ele vai aplicar as técnicas de sobrevivência, porque aqui a gente enfrenta tudo, nada me para. A não ser o policial que te manda sair da rua do BRT, né? Tem isso também. Eu vou te mostrar isso nessa temporada ainda, mas se liga só aqui, a primeira coisa que eu vou fazer é justamente tirar os sapatos, os tênis, eles encharcam muito e é muito complicado ficar higienizando o tênis encharcado com água de esgoto. Então eu removo ali eles e vou descalço mesmo. Tem uns cravilhos no pedal que eles doem, mas esse aí até que faz mais massagem, né? Ele tá bem mais curto. E eu vou nas marchas bem menores, enfrento a ondinha marota que dá aquela desequilibrada, mas é só recuperar o controle ali e procurar sempre seguindo por uma linha em que eu já conheço aqui nesse caso, né? Porque eu passo quando tá seco. Então eu sei que de fato não vai ter buraco aqui para poder me levar ao sumidouro ou alguma coisa assim. Então eu só vou fazer de fato enfrentar situações como essa, por exemplo, em lugares que de fato eu sei que não vai ter nada para me colocar em risco. E eu vou na maninha assim, de boa, no ritmo de mountain bike, porque quando tu faz trilha, principalmente nessa época de águas de março, tem alguns trechos em que o rio tá realmente transbordando no meio do mato lá. E essas são as técnicas que a gente usa, pelo menos eu uso, que eu aprendi com os caras, para poder realmente passar por esses rios que já estão mais cheios, estão mais alagadiços. Já mais ali na frente eu já vou conseguir parar para colocar o tênis de volta, vou me apoiar ali para realmente calçar ali. E eu vou te mostrar os motociclistas raízes mesmo que enfrentam a água aí, ó, sem BO, já estão acostumados a fazer isso também. A moto já tá assim, tudo ok. E uma coisa que é muito importante eu te falar, quando eu passei por essa água aí, eu já tinha previamente colocado cera de corrente e ela tem uma resistência à água. E eu coloquei ela não só na corrente, mas eu também tenho no conduíte e nos cabos de freio e de câmbio graxa que também tem resistência à água, e isso faz com que a minha lubrificação não vá por água abaixo, né? Elas durem mais, mas aí eu consigo de fato chegar até o final de semana para poder fazer a lubrificação de volta dos conduítes e de todos os outros cabos de aço também. Se for o caso se estiver enferrujado, é só fazer a troca e deixar lubrificado sempre. Essa época de chuva
é muito importante tu usar, principalmente esteira de corrente que tenha resistência à água e também graxas com resistência à água para fazer as lubrificações do cabo e dos conduítes. Essa é a minha dica assim, especial de ciclista urbano, principalmente na época de chuva. Agora tem que testar neve, né? Eu vou testar neve. Tá aí, daqui uns anos com certeza eu vou testar neve. Já vais encontrar aqui na frente, com certeza, pessoas fazendo essas transgressões contra a minha ciclofaixa, mas a gente releva porque tá tudo realmente muito caótico. E logo mais à frente a gente vai conseguir finalizar o vídeo vendo lá o Jeep atravessando o canteiro. Sim, eu vou ficando por aqui. Eu espero que tu tenha gostado, que tenha se divertido, que tenha te agregado de alguma maneira nesse que é um projeto de idealização da Carólia. E na voz fui eu mesmo, Mozo Sky. Eu te vejo no próximo episódio. Olha lá o Jeep brilhante. Valeu e até lá. Tchau. A maior chuva em 5 meses, 63 milímetros em 1 hora. Tem muitos pontos como esse na cidade que infelizmente estão alagados. Eu estou acompanhando os trabalhos da Defesa Civil, da Zeladoria, pessoalmente, para garantir que os bueiros possam ser desobstruídos o mais rápido possível. Estamos fazendo dragagem dos canais, mas é fundamental também que a população faça a sua parte. Olha, eu estou aqui e olha o que eu encontrei.